falar um pouquinho sobre originalidade na produção de uma redação, ou de um texto, que seja. Quando a gente vai escrever um texto, é natural que a gente tenha influência de outros textos que a gente já tenha lido, de outras pessoas que a gente tenha ouvido falar, mas é importante que a gente encontre nessa produção o nosso time específico, a nossa maneira específica de apresentar aquilo. Ou seja, eu posso trabalhar, obviamente, com elementos que são externos, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu li, mas o que de mim está naquele material. Talvez seja a forma como você vai apresentar. O Diogo Defante fez um vídeo recentemente mostrando na fila do Enem quais eram os argumentos que as pessoas iam usar na sua redação. E, curiosamente, todas elas faziam referência à Constituição. Ah, Roberto, tem um problema? Você está querendo dizer o quê? Que não é para falar da Constituição brasileira, como usá-la como argumento? O problema não é usar a Constituição como argumento. O problema é você virar um papagaio que simplesmente solta informações sem criar uma conexão com outras informações, de modo que você alcance e produza, de fato, um conhecimento e um argumento, né? Se a gente está falando de um texto ou de uma redação. A redação da UERJ, apesar de trazer uma obra específica que você já sabe quais são os seus pontos centrais que podem ser abordados ali, ela tem um diferencial, que é exatamente considerar a originalidade do aluno na maneira como ele vai estruturar, organizar as informações que estão na obra, somado ali a outros elementos para compor um argumento, uma análise, uma crítica construtiva sobre aquilo que está sendo apresentado. Então, aí eu volto ao ponto principal, o ponto primeiro que eu estava falando. A originalidade, ela vem para o primeiro plano. Então, aquilo que o aluno tem para expor como seu, como único, que é a sua maneira de interpretar, obviamente de uma forma argumentativa, organizada, clara, isso está sendo levado em consideração, mais do que simplesmente estruturar elementos ali que podem justificar e trazer uma resposta para o problema que está sendo apresentado. Originalidade na maneira como se conduz a estrutura argumentativa de um texto. Roberta, mas como é que eu me torno essa pessoa original, então, que você está falando? Aí você precisa de conteúdo. Não tem como a gente pensar, nenhum professor ser criativo e produtivo, né, de uma maneira diversa numa sala de aula, e nem alguém que vai produzir um texto tornando-o criativo e original sem conteúdo. Por isso é importante a leitura anexa, né, a leitura paralela, a leitura que vai compor aquilo que você vai produzir, aquilo que você vai escrever. Porque dessa forma você consegue estruturar melhor as suas ideias, porque você vai conseguir conectá-las também melhor ao mundo à sua volta, à realidade à sua volta, considerando aquilo que você aprendeu de outros textos, de outras conversas, de outros materiais, etc. e tal. É aí que a filosofia entra, porque ela é capaz de reconhecer numa obra literária os elementos que são analisados ali dentro daquela estrutura, mas que fazem referência à vida real. E se a filosofia pode ajudar, é exatamente porque ela trabalha com a teorização da vida que está sendo representada naquela história ali. Então, nada melhor do que conectar a teoria sobre a vida com a representação sobre a vida para falar da vida real, né?